A história da humanidade sempre foi envolvida em grandes mistérios, mistérios que ficaram ocultos na penumbra do tempo, que foram ocultos das sociedades do passado. Contudo, por meio de pesquisas e de encontrar, principalmente de muitos livros do passado, esses mistérios estão sendo revelados. Neste vídeo, nós estaremos tratando de mais um desses escritos da antiguidade, o Apocalipse do profeta Sofonias. Sofonias foi um profeta bíblico, um dos profetas menores. Veja o que diz o capítulo 2 e verso 1 e 2 do livro de Sofonias, o livro bíblico. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. O profeta Sofonias é um dos profetas que aborda a questão do juízo divino, a questão do julgamento de Deus sobre as pessoas, sobre a humanidade. Neste vídeo, nós estaremos tratando sobre o Apocalipse de Sofonias e o destino das almas humanas. Você está preparado para entender um conteúdo impactante e um conteúdo totalmente desconhecido da sociedade, seja religiosa ou não, dos dias atuais? Se está preparado, então vamos lá. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Assim ficou registrado o Apocalipse de Sofonias. Então o Espírito me tomou e me conduziu ao quinto céu. Ali eu vi os anjos que são chamados de senhores, e eis que sobre eles estava o diadema do Espírito Santo, e o trono de cada um deles brilhava 7 vezes mais do que a luz do sol. A visão que teve o vidente acerca de uma alma em tormento. Eu vi uma alma a qual puniam 5.000 anjos. Eles a levaram para o Oriente e depois para o Ocidente. Eles a castigavam com açoites e davam-lhes 100 de chicotadas a cada dia. Eu temia muito e me lancei com o rosto em terra, pois as minhas articulações se dissolviam. Mas o anjo me ergueu e disse-me: ser forte, pois há de triunfar sobre o acusador e subirá do Hades. Então me levantei e disse: quem é este que está sendo punido? Ao qual ele respondeu: esta é uma alma que foi apanhada na sua iniquidade, mas antes de ela se arrepender, foi visitada e arrancada do seu corpo. Veja que assunto tenebroso. O conteúdo é tenebroso. O profeta recebeu a mensagem do anjo que antes de haver o arrependimento, esta alma foi arrancada do seu corpo, ou seja, ela passou pelo crivo da morte. Vamos continuar. Verdadeiramente eu, Sofonias, vi estas coisas na minha visão, a visão em um grande lugar, e o anjo do Senhor permaneceu comigo. Então vi um aprazível e amplo lugar. Milhares de milhares estavam do seu lado esquerdo, e miríades de miríades ocupavam o seu lado direito. E eles eram diferentes uns dos outros. Seus cabelos estavam soltos, como se fosse de uma mulher. Seus dentes eram como dentes de leões. A parte do documento que nós estamos abordando trata de um fragmento como se narrasse um funeral. Vamos enterrá-lo como a qualquer homem, pois sempre que alguém morre, nós tocamos a cítara diante dele, cantando salmos e recitando versos sobre o seu corpo. É o que o documento está abordando e a visão ou a realidade da visão que o profeta Sofonias está narrando. Visão da cidade do vidente. Agora eu acompanhava o anjo do Senhor.
E ele me fez contemplar toda a minha cidade, e desde então não havia mais nada diante dos meus olhos. Foi então que vi 2 homens caminhando juntos em uma estrada. Eu os assistia enquanto eles conversavam. E logo eu também vi 2 mulheres juntas moendo em um moinho. E eu atentava para tudo o que eles diziam. Depois disso, vi 2 em cima de uma cama, cada um na sua própria ação. E eu vi todo o mundo habitado, pendurado como uma gota de água que está pingando de um vaso. Veja que assunto tenebroso, a visão que estava ocorrendo nas regiões celestiais, a qual o profeta diz que era no 5º céu, agora ele volta imediatamente como se fosse em uma gravação de um filme para uma visão terrestre, para a visão da sua própria cidade, que no caso é a cidade de Jerusalém. Mas vamos continuar na abordagem deste livro intitulado O Apocalipse de Sofonias e o Destino das Almas Humanas. E eu disse ao anjo do Senhor: por que não existe escuridão ou noite neste lugar? Ao que ele me disse: não existe escuridão no lugar onde os justos e os santos estão, mas unicamente a luz. Foi então que vi as almas dos homens que estavam sendo castigadas, pelo que clamei ao Senhor Todo-Poderoso: ó Deus, se permaneces com os santos, tenha compaixão do mundo e das almas que estão em tormento. Foi a fala do profeta Sofonias pedindo misericórdia para as almas que estavam sendo atormentadas. Os anjos no monte Seir. E o anjo do Senhor disse-me: vem, pois mostrar-te-ei a morada dos justos. Então me tomou e levou-me ao monte Seir, e ali me mostrou 3 homens e 2 anjos que caminhavam com eles, alegrando-se e exultando. Nisso eu indaguei ao anjo: de que estirpe são estes? Ele me disse: estes são os 3 filhos de Jotão, o sacerdote, os quais não guardaram os preceitos de seu pai, nem observaram os mandamentos do Senhor. Então eu vi outros 2 anjos que choravam sobre os 3 filhos de Jotão, o sacerdote, pelo que perguntei ao anjo: e estes, quem são? Ele disse: estes são os anjos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eles tomam nota de todas as boas ações praticadas pelos justos e em seus manuscritos escrevem enquanto assistem à porta do céu. E eu os tomo pelas mãos e os conduzo à presença do Senhor Todo-Poderoso. Ele então escreve seus nomes no livro da vida. Semelhantemente, os mensageiros do acusador que está sobre a terra também anotam todos os pecados dos homens num livro. Eles também se assentam à porta do céu e contam tudo ao acusador, para que ele possa acusá-los quando eles vierem do mundo lá embaixo. Veja que o assunto é tenebroso e tudo aquilo que os seres humanos realizam na vida em cima desta terra está sendo registrado num suposto livro, seja por anjos de Deus ou por anjos do acusador, como foi revelado ao profeta Sofonias. O assunto é tenebroso e é para quem tem nervos de aços e não tem medo de encarar aquilo que o profeta está revelando nesse escrito, onde o destino das almas humanas estão sendo traçados. Anjos horrorosos arrastam as almas dos homens ímpios. Eu ainda andava com o anjo do Senhor e olhei, e eis que diante de mim havia um lugar. Milhares de milhares e miríades de anjos passavam por ele. Seus rostos eram como de um leopardo, suas presas saltavam para fora da boca como os de um javali. Seus olhos eram vermelhos como sangue. Seus cabelos estavam soltos como os cabelos das mulheres,
e suas mãos seguravam chicotes de fogo ardente. Veja que conteúdo tenebroso. O conteúdo é para quem tem nervos de aço. Quando os vi, fiquei tomado de grande pavor. Então falei ao anjo que me conduzia: quem são estes? Ele me disse: estes são os servos de toda a criação, os quais trazem as almas dos homens ímpios e as abandonam neste lugar. Veja que conteúdo tenebroso. Eles as arrastam pelo ar durante 3 dias antes de lançá-las na condenação eterna. Eu disse: rogo-te, ó Senhor, que não os permita chegar até mim. Porém, o anjo me disse: nada temas, pois não permitirei que se cheguem a ti, porquanto a tua alma é pura perante o Senhor. Não darei permissão para que te toquem, porque o Senhor Todo-Poderoso só enviou-me a ti, porque és puro diante dele. Então ele acenou para aqueles anjos, e eles se afastaram de diante de mim. A cidade celestial. Mas eu fui com o anjo do Senhor e olhei à minha frente, e eis que ali havia uns portões. Então, quando me aproximei deles, descobri que eram feitos de bronze. O anjo os tocou, e eis que eles se abriram perante a sua face. Eu entrei com ele, e nos deparamos com a praça de uma bela cidade, no meio da qual caminhamos. Ali, o anjo do Senhor se transfigurou bem diante de mim. Nesse instante, olhei para os portões e descobri que eles eram feitos de bronze, com parafusos de bronze e barras de ferro. Minha admiração foi tanta que fiquei sem palavras diante do que vi. E eis que os portões lançavam algo como fogo a uma aproximada distância de 50 estádios. O acusador e o anjo Eremiel no Hades. E outra vez eu me virei para trás e andei, e eis que vi um grande mar. Eu pensava que fosse um mar de água, mas descobri que ele estava inteiramente coberto de fogo e de um lodo que lança chamas, cujas ondas ardem com enxofre e betume. E eis que elas começavam a se aproximar de mim. Então eu pensei que o Senhor Todo-Poderoso tinha vindo me visitar. E quando o vi, caí sobre o meu rosto diante dele, a fim de poder adorá-lo. Eu estava com muito medo, pelo que supliquei que ele me salvasse daquela aflição. Eu gritei dizendo: Elohim, Senhor, Adonai, Sabaote, rogo-te que me salves desta angústia que se abateu sobre mim. Naquele mesmo instante, eu me levantei e vi um grande anjo que estava diante de mim. Seu cabelo estava esvoaçando como o pelo de uma leoa. Seus dentes saltavam para fora da boca como os de um urso. Seu corpo era como de uma serpente quando queria me engolir. E quando eu vi, senti muito medo, de modo que todos os membros do meu corpo se afrouxaram e caí com o rosto em terra. Naquele momento, eu estava incapacitado de ficar de pé. Então orei ao Senhor Todo-Poderoso. Veja que conteúdo tenebroso que causou medo e pavor ao próprio profeta Sofonias, que o levou a cair, quase que desmaiando diante da visão e do que ele estava contemplando. No entanto, ele diz: eu orei ao Senhor Todo-Poderoso. Tu me has de salvar dessa angústia, pois és aquele que salvou Israel da mão de Faraó, rei do Egito. Tu salvaste Susana das mãos dos anciãos injustos. Tu livraste os 3 santos jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, do forno ardente. Peço-te
que me salves desta aflição. Então me levantei e vi um grande anjo que estava de pé diante de mim, e eis que o seu rosto resplandecia como os raios do sol em sua grande força, e ele tinha o peito cingido como de um cinto de ouro. Seus pés eram como o bronze que é derretido numa fornalha. E quando eu vi, fiquei muito alegre, pois pensava que o Senhor Todo-Poderoso tinha vindo me visitar, e assim caí com o rosto em terra para o adorar. Mas eis que ele me disse: ser cauteloso e não me adores, porque eu não sou o Senhor Todo-Poderoso, mas o grande anjo Eremiel, cujo principado está sobre o abismo e o Hades, onde todas as almas estão presas desde os dias do dilúvio até agora. Então eu perguntei ao anjo: e que lugar é este que estamos? E ele me disse: este é o Hades. E de novo lhe perguntei: quem é o grande anjo que eu vi de pé diante de mim? E ele disse: este é aquele que acusa os homens perante o Senhor. Veja que conteúdo tenebroso. Como você recebeu esta mensagem? Deixe aí nos comentários, comente como você recebeu esta mensagem, como você entendeu esta mensagem. Ela mexeu com a tua espiritualidade? Eu vou concluir esse vídeo dizendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele te livre das garras do inimigo, Ele livre a tua família das garras do inimigo, Ele te proteja em nome do seu Filho eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não for inscrito no canal Apocalipse Now, eu já te peço, se inscreva aí, nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens que edificam vidas e que transformam vidas. Também deixe o seu joinha, o seu like, para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante para as pessoas. Acione as notificações para receber novos vídeos e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Aguardem a continuação deste conteúdo, o Apocalipse de Sofonias. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.